tendo em vista que nem a defesa informa a data da prisão realizada, se é que houve, e nem existe nos autos essa documentação, a não ser esse fato. O segundo ponto diz respeito à discussão da tese trazida pela defesa de negativa de autoria. Acho eu que o habeas corpus não se presta para discutir matéria que demanda aprofundamento de prova. Nós estamos diante aqui de uma investigação criminal por um crime de estupro e se discutir a negativa de autoria numa fase de investigação, acho eu, precipitado. Portanto, nesse aspecto, o habeas corpus não deve sequer, a meu juízo, a juízo do Ministério Público, ser conhecido. E trago aqui, como referência, o precedente da Lavra de Vossa Excelência também, do habeas corpus 06.211.45.84/2024, onde Vossa Excelência deixou assentado: tese de ausência de comprovação quanto à autoria delitiva, demanda de ilação probatória e inadequação da via eleita. Inicialmente, no tocante à alegação de não comprovação quanto à autoria delitiva dos crimes imputados ao paciente, cumpre ressaltar que o mandamos não comporta conhecimento, visto que a tese trazida pelos impetrantes não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, que se presta a sanar patentes ilegalidades e não admite dilação probatória. Então, neste aspecto, já fundamentando em precedentes da Lavra de Vossa Excelência, o Ministério Público diz e se manifesta neste particular pelo não conhecimento do habeas corpus. No que diz respeito à parte cognitiva do habeas corpus, a defesa alega a carência de fundamentação no decreto de prisão temporária. No entanto, as coisas não são bem assim. Quando o magistrado se manifesta em relação à necessidade ou não de conhecer da representação da autoridade policial pelo decreto de prisão temporária, ele assim fez no item 2 da sua decisão, folhas 70, salvo engano, 50 dos autos. Conforme informado pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público, a segregação do investigado é imprescindível para a elucidação do crime objeto da investigação. Há perigo da liberdade do investigado, visto que, conforme a própria autoridade consignou, o cenário fático probatório configura, sem dúvida razoável, personalidade com traços de delinquente contumaz, dado a prática sistemática e reiterada, conforme depoimento da vítima. Além do mais, a representação poderá praticar, o representado poderá praticar crimes da mesma natureza, tendo como vítimas crianças indefesas e em formação. É que a vítima, nesses autos, se trata de uma criança sobrinha do investigado. Essa criança foi ouvida cumprindo aqui toda a ritualística da lei que trata da escuta especializada, Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, e com todos esses cuidados que cercam escuta especializada ou um depoimento, nessa particularidade, ficou consignado: conforme depoimento da vítima, por meio de escuta especializada, no dia 4 de 10 de 2022, relatou que o representado é seu tio, casado com a irmã de sua mãe, e que as condutas abusivas aconteceram por longos anos durante a sua infância, que o representado passava a mão no seu corpo e a estuprava, seja durante a noite, quando todos estavam dormindo, e durante o dia, quando estavam sozinhos na residência. As condutas criminosas aconteciam na casa dele ou na casa da vítima. Essas circunstâncias de que a escuta especializada revelou dessa criança, e a reiteração da conduta e a resistência do acusado em se submeter a uma investigação razoável levam à conclusão de que o decreto de prisão temporária, ainda não cumprido, pelo menos conforme certificado nos autos,
é medida imprescindível, até porque o Ministério Público e a autoridade policial, pelo que se vê dos autos, não se restringiram só ao pedido de segregação da liberdade pelo prazo de 30 dias. Pediram também a busca e apreensão domiciliar e pediram a quebra do sigilo telefônico para se buscar indícios em relação ao esclarecimento definitivo dessa prática criminosa. Ademais, ficou assente no bem lançado parecer da lavra da excelentíssima procuradora doutora Valesca Nedef, o seguinte trecho. Importa ainda ressaltar que até o momento não consta notícia do cumprimento do mandado de prisão temporária do paciente, que nos leva a pensar que o mesmo esteja foragido. E se assim for, aplica-se no caso a súmula 02 do Tribunal de Justiça do Ceará. Verbes. A ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constitui fundamento para a decretação da prisão provisória, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, Excelência, seja pelo aspecto do não conhecimento, por demandar discussão sobre a autoria delitiva, seja sobre o aspecto da ausência de fundamentação do decreto de prisão temporária, seja no aspecto de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam necessárias, trago ao conhecimento de Vossas Excelências que esses aspectos foram enfrentados na origem e permanece a necessidade de segregação do investigado, que até o momento reluta em contribuir ou colaborar com as investigações, se assim diz a defesa do seu comparecimento à autoridade policial e colocar o paciente à disposição para esclarecimento de qualquer fato, isso contradiz o que resta provado nos autos, a toda a evidência que o paciente se encontra na condição de foragido. Por essas razões, inicialmente pelo não conhecimento na parte que discute a negativa de autoria e na parte cognitiva, pelo indeferimento do pedido no que se refere tanto à revogação da prisão temporária como a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade de segregação do investigado face à reiteração da conduta delitiva praticada contra uma criança que é sobrinha e convive no ambiente familiar. Obrigado, Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de ler o projeto de emenda. Alguma objeção? Nenhuma, Excelência. Sem objeção, Excelência. Uma palavra ao eminente relator para a leitura do projeto de emenda. Boa tarde, colegas embargadores, doutor procurador de justiça, doutor defensor público, serventuários, força pública. Faço a leitura do projeto de emenda. Habeas corpus penal e processual penal. Estupro de vulnerável, vítima menor de 13 anos. Prisão temporária. Alegação negativa de autoria. Necessidade de dilação probatória. Incabível em sede de habeas corpus. Não conhecimento. Tese de carência de fundamentação do decreto de prisão temporária. Não acolhimento. Verificados elementos concretos a embasar o comis delicti do periculum libertatis. Réu foragido. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Condições pessoais favoráveis e relevância. Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte conoscível. 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Antônio José de Oliveira com prisão temporária decretada por suposta infração ao delito capitulado no artigo 217-A, caput do Código Penal, contra sua sobrinha, MA dos SR, em contexto da Lei número 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Itarema. 2.
Impetrante aduz que o paciente é sujeito de constrangimento legal em face da insuficiência dos indícios de autoria, a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão temporária e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, bem como por possuir condições pessoais favoráveis. 3. Inicialmente, quanto à tese negativa de autoria, verifica-se que esta não merece conhecimento. Vai ser disso, a ordem de habeas corpus não permite uma análise profunda do caso. É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo por isso o habeas corpus via imprópria para suscitar a tese negativa de autoria delitiva, assim como outros que tratam exclusivamente do mérito da ação penal. 4. Em análise da alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no particular, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou os comis delito na existência de fundadas razões a ser da autoria delitiva do paciente na prática do crime cometido contra a vítima MA dos SR, criança de apenas 13 anos, com base nos elementos de informação colhidos pela autoridade policial, notadamente o depoimento da vítima, o que, ao entender do juiz de origem, são fortes indicativos da autoria delitiva, preenchendo de forma suficiente, portanto, requisito contido no inciso 3. 5. Ressalta-se ainda que o paciente encontra-se foragido, conforme relatório circunstanciado dos autos de origem. 6. Sob essas premissas, os fundamentos utilizados para fundamentar a prisão provisória estão a indicar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o deslinde das investigações policiais. 7. Ademais, com relação à alegação de que o paciente possui pessoa de boa índole, primária e bons antecedentes, nunca respondeu a nenhum outro processo criminal, tem residência fixa e família constituída, além de emprego formal, sabe-se que a existência de condições pessoais favoráveis do agente não impedem por si sós a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 8. Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte conoscível. É o meu voto, excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Mantenho meu voto provisório com o relator. Eu também acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório, entendendo acerca da fundamentação do juiz quanto à resignação apresentada em sustentação oral dos termos da relatoria. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou parcialmente conhecido o habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto do relator. Próximo processo, e o último com sustentação oral, é o do item 5 do roteiro, processo de pauta, delação. Item 5. Trata-se da apelação criminal 200.637, dígito 95.2023.8.06.0299, em que é apelante Alberto Gomes, apelado Ministério Público, sob relatoria, minha relatoria, e revisão da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Vamos à identificação do processo. Um instante só. Eu me reporto à defesa, patrocinada pelo Dr. Carlos Augusto Custódio Lima e ao Ministério Público, para indagar se aceitam a dispensa da leitura do relatório. Sim, excelência. Quanto ao doutor Carlos Augusto, também está de acordo. Não estamos ouvindo, Vossa Excelência. Talvez esteja desativado o áudio. Ok, compreende aí. Aceita a dispensa do relatório. Nesse caso, já passamos de logo a conceder a palavra a Vossa Excelência, doutor Carlos Augusto Custódio Lima, para
a apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Saúdo essa colega da Câmara, em nome do presidente, Vossa Excelência, doutor Mário Teófilo Parente, eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público, Defensoria Pública e demais colegas advogados que participam dessa audiência virtual. Excelência, trata-se dessa apelação para que se a sentença de primeiro grau, onde a defesa sustenta as inobservâncias legais no que diz respeito à prova obtida quando da prisão em flagrante do apelante. O fato se deu no dia 16 de maio de 2023, por volta das 16h30, no bairro Alto Brilhante, quando uma equipe da Polícia Civil saiu em diligência para notificar o acusado para comparecer à delegacia de uma acusação, diga-se de passagem, distante de qualquer envolvimento com tráfico de substâncias ilícitas, né? E chegando lá, na casa, informa aos policiais que o apelante não abriu a porta e, dessa feita, a polícia viu quando ele se desfazia de algumas coisas. A polícia invadiu a residência, né, e daí levou o acusado preso, né, e com algumas substâncias que afirmaram ter encontrado dentro do interior da residência. Portanto, Excelência, o que a defesa alegou desde o início, quando da audiência de custódia, no relaxamento da prisão em flagrante, quando da própria defesa, quando apresentada na defesa preliminar, e em sede de memoriais e, consequentemente, nas razões, o que traz a uma nova discussão por esse colegiado é exatamente no sentido de que a forma como o apelante foi preso não traz a segurança de que as mercadorias apreendidas, as drogas ilícitas apreendidas, sejam de propriedade do apelante ou que o mesmo vivesse da mercância de substâncias ilícitas. As provas que foram trazidas pela acusação se contentam somente a ir e ao depoimento de policiais que fizeram a invasão no domicílio do apelante. Por outro lado, as testemunhas de defesa que presenciaram, algumas que presenciaram o fato, não em si o fato, mas sim a invasão, demonstram que são vizinhos do apelante e que nunca suspeitaram de qualquer atitude suspeita que o endereço dele ou a residência dele fosse ponto de mercância de substâncias químicas. Então, a defesa tem visto que em nenhum momento foi juntado aos autos qualquer prova que demonstrasse a permissão do acusado ou de quem quer que estivesse como proprietário da residência para que fosse invadida a sua propriedade ou que desse a permissão para que a polícia adentrasse de forma regular. É tanto que, da forma como foi feita e ficou demonstrado nos autos, foi
invadido a residência através de uma murada. Essa murada chegou a ser destruída pelos policiais para poder fazer essa prisão de forma ilegal contra o apelante. Muito embora o apelante não seja primário, mas não consta, e isso ficou demonstrado também nos autos, não consta em nenhum momento, em nenhuma das suas certidões, qualquer ato criminoso que esteja relacionado, que tenha relacionado ao apelante, que tenha sido de sua autoria ou sua responsabilidade, que seja no sentido de tráfico ou qualquer outro, ou mesmo usuário de entorpecentes. Então, a defesa, não satisfeita com a pena de 7 anos e 3 meses aplicada pelo juiz de primeira instância ao apelante, a essa corte, no sentido de ver resguardados os seus direitos e reformada a malfadada sentença. É como se posiciona a defesa, excelência. E agradeço desde já a nossa participação. Pois não, doutor, agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público, pelo mesmo tempo. Obrigado, excelência. Excelentíssimo desembargador relator, Mário Parente Teófilo Neto, desembargadora revisora, Virgem Andrade de Alencar Magalhães. Ouvi atentamente todos os argumentos trazidos pelo excelentíssimo advogado, Dr. Carlos Augusto Custódio, e consegui sintetizar as teses trazidas pela defesa neste apelo da seguinte forma. Item 1. Ilegalidade das provas obtidas em razão de suposta invasão do domicílio. 2. Absolvição por ausência de provas. 3. Dosimetria, aplicação de causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Pois bem, feitas essas colocações, faço a contra-argumentação baseado na prova coletada nesses autos sobre o seguinte aspecto. Primeiro, a eterna discussão sobre a ilicitude das provas baseada na argumentação de que a violação de domicílio pelas autoridades policiais e que isso desafiaria a necessidade de uma ordem judicial para ingresso no domicílio. Nós temos uma outra forma de abordar que não pode ser desprezada também, que é a questão do crime permanente. Mas essa questão do crime permanente, não só no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, mas em qualquer tribunal do país, no STJ, no STF, é uma discussão acalorada e é uma discussão que realmente parece que vai continuar sendo resolvida caso a caso, né? A casualística, as situações que se apresentam em cada um desses processos é que pode levar o julgador a se aproximar de um critério de justiça, não banalizando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, da mesma forma, deixar a sociedade desprotegida no sentido de que a autoridade policial não possa desenvolver a sua atividade minimamente. Pois bem, o caso aqui, para uma boa solução, acredito, enquanto Ministério Público, que é preciso contextualizar como a autoridade policial chegou a essa realidade ou da necessidade de proceder com o ingresso no domicílio do réu. Bem, no depoimento prestado, consta das folhas 6 dos autos, a seguinte informação, e aí há uma concordância com a defesa, de que o acusado foi chamado para assinar uma intimação, o sujeito recuou, saiu pela porta lateral e passou a arremessar embalagens plásticas e um celular, fato de fácil visualização da porta da residência onde estava o condutor e demais policiais.
que ato contínuo, o condutor deu voz de parada ao suspeito, tendo o condutor pulado o muro e conseguido recuperar cerca de 7 papelotes de cocaína e um aparelho celular em cima do telhado da casa vizinha. E aqui eu trago para discussão um voto interessante do ministro Fachin, quando ele procura uma situação de equilíbrio em relação a esses direitos que estão em conflito, e ele faz uma proposta de que talvez a análise pelos sentidos fosse uma maneira salutar de dar garantia à autoridade policial para enfrentar as condutas criminosas e, da mesma forma, ao cidadão que não tem a sua casa invadida quando se pretende invadir sem uma justa causa. E é exatamente em relação aos sentidos. O ouvir o disparo de arma de fogo, visualizar a droga, sentir pelo olfato, né, que ali existe a percepção. E aqui se enquadra como, se amolda como uma luva a tese desenvolvida pelo ministro Fachin, porque os policiais estavam na parte exterior e visualizaram o réu se desfazendo de papelotes de cocaína. Portanto, ali estava diante de uma situação flagrancial, sem nenhuma dúvida do ponto de vista do Ministério Público. E aí fizeram a apreensão de 223 gramas de cocaína, separadas em 17 papelotes, com a quantidade que aqui está estipulada no auto de apreensão de folhas 8 dos autos. Portanto, não se trata de ilicitude da prova com invasão de domicílio pelos policiais. Se trata, na realidade, do cumprimento do dever que a autoridade policial tem, que diante de um flagrante agir, e assim o fez. Superada a questão da ilicitude da prova, vem a discussão sobre a ausência de prova de que a droga apreendida, cocaína, diga-se de passagem, não pertencia ao acusado. O depoimento dos policiais, óbvio, o depoimento policial não tem um valor probante maior do que qualquer outra testemunha. É um depoimento como qualquer outro, mas é um depoimento de quem visualizou a droga na posse do réu. E ele se desfazendo da droga. Então, materialidade e autoria sobejamente provadas e demonstradas de forma inconteste a justificar a sentença penal condenatória. E, adiantando um pouco mais, nós vamos para a tese que pretende a desclassificação, né, a desclassificação do delito para tráfico privilegiado, diminuição da pena por tráfico privilegiado. Nós estamos aqui diante de um fato em que o réu é multireincidente. O juiz deixou assentado na decisão, que consta na folha 223 dos autos, doutor Frederico Costa Bezerra, juiz de direito, o seguinte: nega o direito de apelar em liberdade e mantém a prisão preventiva. E diz: veja-se que o acusado tem 4 condenações definitivas anteriores por delitos variados e é acusado de 2 delitos contra a vida. Ação penal 0200-683-84 e ação penal 0001-283-76. Portanto, a pretensão de desclassificar a conduta para tráfico privilegiado não atende os requisitos de que trata o artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Droga, pois o acusado é multireincidente, conforme se verifica da execução CEU número 006576-56-2011. Portanto, neste aspecto, também não merece guarida os argumentos da defesa, tendo em vista os péssimos antecedentes, inclusive com condenações
que ostenta o acusado. A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos também não merece guarida. Primeiro, pelo não preenchimento dos requisitos, pois a pena tratada aqui nesses autos é superior a 4 anos. Para ser mais exato, a pena foi fixada de forma definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 760 dias de multa, qual torna definitiva em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição. É a sentença lançada nas folhas 221 a 223 dos autos. Portanto, Excelência, seja pelo aspecto de que não há ilicitude na conduta dos policiais, seja no aspecto de que existe prova de autoria e materialidade abundante nos autos, seja pelo aspecto de que não comporta a análise do tráfico privilegiado, por se tratar de um réu multirreincidente, e seja pelo aspecto de que é impossível a substituição da pena privativa de liberdade pelo quanto da pena aplicada, é que o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento dos pedidos lançados no recurso de apelação, portanto, pelo improvimento do recurso na sua integralidade. Pois não, eu vou proceder à leitura do voto, que é sucinto, não é muito longo, e penso que aborde todos os pontos que foram atacados e objeto aqui de discussão nas sustentações orais. A defesa do recorrente insurge-se contra a sentença, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas em razão de violação de domicílio por ausência de justa causa para o ingresso. Narra a denúncia, às páginas 99 ao 62, que no dia 16 de maio de 2023, por volta de 16h30, na rua Francina Lima, Alto Brilhante, Tauá, Ceará, policiais civis estavam em diligência para cumprir determinação do delegado regional Danilo Távora, no sentido de intimar Alberto Gomes para servir como testemunha do inquérito policial número 558, dígito 047/2023. Aponta a delatória que, ao chegarem ao local, solicitaram sua assinatura para a ciência da intimação. O acusado abriu a porta de cima de sua residência, mas recuou e saiu pela porta lateral e arremessou objetos, mas que foi visualizado pelos policiais. Um dos policiais pulou o muro e conseguiu recuperar o objeto descartado e identificou que se tratava de 7 papelotes de cocaína, fracionados em 2 pedras grandes e 8 trouxas, totalizando 223 gramas, e um aparelho celular. Auto de apreensão e apresentação de página 8. Os policiais militares William Israel de Oliveira Teles, José Arlan Emídio de Souza e Marcos Craveiro da Costa Filho afirmaram em depoimento perante a autoridade policial que, ao chegar ao local para intimar o acusado acerca da investigação de um crime de homicídio nos autos de um inquérito policial, e que, ao chegarem e serem vistos, observaram que ele descartou um objeto pela janela da casa e que, ao constatarem que se tratava de substância entorpecente, procederam com a prisão em flagrante. No interior da casa foi encontrado mais substância. A mesma versão foi apresentada por ocasião de seus respectivos depoimentos em delegacia. Verifico que consta também nos autos, à página 24, o mandado de intimação do acusado referente ao inquérito mencionado, que levou os policiais à residência do mesmo para cumprimento da determinação. Esclarecidos estes pontos, observe que a ação dos policiais de adentrar na residência em que o réu estava encontra-se devidamente regular, posto que entendo pela existência de justa causa evidenciada, de acordo com as informações extraídas dos depoimentos dos policiais, o acusado desfez-se de objetos que consistiam em droga e um celular para fora de sua casa, estabelecendo assim uma justa causa para seu ingresso,
na medida em que levanta indicativos de que dentro da residência ocorria a prática de um crime. Nesse sentido, eu cito aqui ilustrativamente jurisprudência, né? Em situação semelhante. Eu até destaco aqui um trecho, para ser mais preciso. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e a qualquer horário é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência no interior da residência de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais realizavam patrulhamento em local público quando abordaram o ora recorrente em flagrante delito na posse de uma porção de maconha, uma porção de crack e R$ 200 em espécie. Decisão do ministro Ribeiro Dantas, relator, 5ª turma do STJ, julgado em 16 de maio do ano passado. Continuo. Dessa forma, é crível a versão apresentada pelos policiais, que serve de elemento de prova idôneo, conforme narrado na denúncia, evidenciada a justa causa, não havendo que se reconhecer ilegalidade. Dito isso, é válido mencionar que, existindo uniformidade, verossimilhança e coesão na versão acusatória acerca da conduta imputada de tráfico de drogas, e que, mesmo que os policiais não tenham presenciado a venda propriamente dita das drogas, tal ato se manifesta prescindível para a configuração do tipo penal esculpido no artigo 33 caput da Lei de Drogas, cujo enunciado trago agora, que peço licença para não ler o artigo 33, que é de pleno conhecimento de todos, e aí continuo. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, como se vê acima, na citação, admitindo mais de um verbo nuclear para a configuração do tipo penal, de modo que, incidindo em qualquer um dos 18 verbos descritos na lei, acima, é capaz de configurar o ilícito penal. O STJ leciona que, aspas, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006 trata de delito de ação múltipla que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Fecho aspas. Citação feita no agravo regimental, em embargos declaratórios, em agravo regimental no ARESP, 1872.753 de São Paulo, ministro Reinaldo Soares Fonseca, 28 de agosto de 2021. Desse modo, o acusado incide nos verbos nucleares do tipo, aspas, ter em depósito e guardar, substância entorpecente, o que perfectibiliza a conduta esculpida no tipo penal acima. O acusado, em seu interrogatório judicial, nega a propriedade da droga, nega que os policiais tivessem qualquer intimação e afirma que a droga foi plantada em sua residência pelos policiais. É certo que no processo penal o ônus da prova recai sobre a acusação, mas quando a defesa alega fatos contra as provas produzidas, cabe a ela, defesa, a prova de tais fatos arguídos, nos termos do artigo 156, inciso 1 do CPP. Essa contraprova seria necessária a elidir a responsabilidade penal do acusado pela propriedade das drogas encontradas, mas não houve a desincumbência de seu ônus probante. Por essas razões, existente a prova de autoria e a materialidade dos autos em desfavor do acusado, medida que se impõe é a manutenção de sua condenação nas tenases do artigo 33, caput da Lei de Drogas e artigo 12 da Lei 10.826, de 2003. Na sequência, eu passo a análise da dosimetria, dizendo: na primeira fase, o juiz valorou negativamente os antecedentes do acusado, que, por ser multireincidente, valorou negativamente essa vetorial, aumentando a pena base e estabelecendo-a em 6 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, presente agravante de reincidência e ausentes atenuantes e considerando a fração de 1/6, a pena deve ser estabelecida em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causa de aumento nem de diminuição referente ao tráfico privilegiado,
em razão da multirreincidência do acusado. Destaco que o acusado possui condenações criminais transitadas em julgado nos processos de número 2, dígito 51.2010.8.06.0171. Segundo, 1410, dígito 48.2008.8.06.0171. Terceiro, 6651, dígito 32.2010.8.06.0171. Quarto, 715, dígito 31.2007.8.06.0171. De acordo com a jurisprudência dominante, trata-se de fundamento plausível para afastar a incidência da causa de diminuição. Por essas razões, incabível o pleito subsidiário de alteração da pena imposta ao acusado, mantendo a condenação em todos os seus termos, uma vez que, pelo montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que pode ser observado consoante a leitura do artigo 44 do Código Penal, e a imposição de regime mais benéfico fica impossibilitada pela reincidência, conforme prevê o artigo 33 do mesmo diploma legal. Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Ratifico meu voto provisório. Colho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Eu também ratifico meu voto, com Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para julgar improvido nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, não há mais outro processo a ser julgado com sustentação oral, né, doutor Vicente? Mas restou nós proclamarmos o resultado de um, né? O item 28 dos extra-pauta, né? Exatamente. Boa noite a todos, bom trabalho. Preferente Bom com restante desse sustentação semana. oral, mas o causídico não compareceu. Então, item 28, esta pauta, habeas corpus, a primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou parcialmente conhecido o habeas corpus para denegá-lo. Mais algum? Não. Doutor Vicente, por gentileza, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde de sessão? 123 processos julgados em 4 horas de sessão. Algum registro a fazer antes do encerramento? Não havendo nenhum registro, desejar uma boa noite a todos já, né? 2 minutos para 18 horas. Agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Até a próxima. Né? Doutor Luiz,